Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente Feliz Natal, que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família, lhe concedendo paz, saúde e prosperidade. Meus amigos, me acompanhem até o final desse vídeo, muitas notícias importantes para passar para vocês. Ontem não fizemos vídeos na parte da tarde, então a gente vai atualizar aqui. E é o seguinte, hein? Essa situação aí da SAF tá dando o que falar. Investimento, fundo bilionário chegando aí no Vasco da Gama de um israelense. Isso mesmo, eu vou explicar toda a situação. E aí, Salgado, como que vai ser? Vai vender pro bem do Vasco ou é para você meter grana no bolso? Porque o israelense tá chegando aí no Vasco da Gama. Vamos falar muito aqui sobre a situação aí do relatório do quadro social do Vasco da Gama que saiu. O Vasco em novembro para dezembro, em 30 dias, perdeu 22% do seu quadro social. Vamos dar uma atualizada nos reforços que já chegaram e vamos falar muito aqui sobre a situação do Diego Souza, do Jorge Ricaldi. Perfeito? Galera, se inscreva no nosso canal, nos conceda aí esse presente de Natal, deixe esse like ou dislike para avaliar o nosso conteúdo e ativem o sininho. Vamos começar aqui antes de adentrar os assuntos do vídeo. Parabenizar aí o Felipe Coutinho. O que esse rapaz ele faz aí com relação à solidariedade é uma coisa sensacional. Eu acho aí que o Oscar neste Natal vai para nossa cria, o Felipe Coutinho, que distribuiu 500 cestas básicas aí, beneficiando 1.500 pessoas. Felipe Coutinho, meus parabéns. Você sempre aí fazendo a diferença, não perdendo a humildade, e você é exemplo para cada um de nós. Bom, com relação ao relatório que saiu aí, galera, o Vasco da Gama perdeu 22% dos seus sócios entre novembro e dezembro. Ou seja, em novembro éramos 58.788 sócios. Agora, no mês de dezembro, fechamos o ano aí com 48.266. Lembrando que o torcedor do Vasco chegou a colocar 185 mil sócios aí. Mas diante aí de gestões incompetentes, juntando aí com a pandemia, fez com que o torcedor do Vasco cancelasse aí os seus títulos de sócio torcedores. Bom, com relação à situação de reforços, por enquanto o Vasco da Gama anunciou aí, Thiago Rodrigues, Yuri Lara, Luiz Cangá, Edmar, Anderson Conceição, Isaac, Raniel e Vitinho. E o Edmundo ontem criticou veementemente essas contratações. O Edmundo falou que é aposta, poucos jogadores aí têm condições de vestir a camisa Cruz Maltina. Inclusive é uma coisa que está preocupando muito aí os torcedores do Vasco espalhados aí de norte a sul do Brasil. A situação do Diego Souza muito complicada, o Diego Souza aí indo para o Sport. Inclusive ontem
a proposta aí que o Sport fez para o Diego Souza, vazou, o intermediário lá que estava negociando com o Diego Souza abandonou as negociações, mas o Diego Souza aí encaminhado com o Sport. Então é o seguinte, rapaziada, essa diretoria está conseguindo perder jogador para o Sport Clube Recife, um clube aí que está com pouco poder aquisitivo e na Série B. E é o seguinte, a situação aí do Ricaldi, ele está ingressando na Justiça do Trabalho lá no Paraguai para se desvincular do Olímpia e, assim como o Vasco, outros clubes aqui do continente sul-americano demonstram interesse. Como essa diretoria do Vasco é paradona na hora de contratar, por mais que o jogador queira vir jogar em São Januário, a gente fica com dois pés atrás diante dessa diretoria aí. Tem negociação aí que está 99% de ser sacramentada, mas eles acabam aí não conseguindo sacramentar. A situação envolvendo o Regis e o Viseu está acontecendo. O Regis é um meia, o Viseu aí a gente conhece muito bem e vamos ver no desenrolar aí do dia. Hoje eu acho pouco provável que o Vasco faça anúncio por conta do Natal, mas eu acredito que amanhã a gente deva ter aí novidades com relação ao Vasco da Gama. Com relação à situação da SAF, o nosso rival Botafogo ontem foi vendido 90% da sua SAF por um empresário americano, 400 milhões de reais, dinheiro de pinga aí diante da história aí do Botafogo, Garrincha, Nilton Santos, e o Vasco da Gama diante aí dessa situação está firme e forte. Jorge Salgado aí, ontem a gente trouxe a denúncia, colocou aí investidores, pessoas aí sem procuração do torcedor vascaíno para simplesmente aí tocar esse processo da venda aí do futebol do clube. E é o seguinte, o Levenciano disse que em último caso, caso essa SAF seja aprovada, ele vai buscar um comprador para o Vasco da Gama. E a situação aí do israelense, o Pini Zahafi, está muito bem encaminhada. O Leven tem mantido contato com o Pini Zahafi e eu quero ver. Esses caras estão querendo vender o Vasco da Gama aí para eles comprarem. Mas só que com o israelense e com esse fundo bilionário, ninguém pode. É o cara aí forte hoje no futebol mundial, é o empresário do Lewandowski, que foi o cara que levou o Neymar aí pro PSG, e o cara tá interessado mesmo em comprar o Vasco da Gama. Venciano disse isso aqui no canal, isso deu mandada. Então é o seguinte, vamos ver aí qual é o interesse do Jorge Salgado. Se o interesse dele é para ele e os credores aí comprarem ou se eles querem o bem do Vasco da Gama. Já dei meu posicionamento aqui. Essa situação do Pini Zahafi é em último caso aí. Eu sou totalmente contra essa situação aí da venda do Vasco da Gama. Seja para quem for. O Vasco é de 25 milhões de vascaínos. O Vasco é viável e é rentável. Eu acredito aí numa recuperação, numa reestruturação do Vasco da Gama. O Vasco não tem que ser vendido. O Vasco tem que ser passado a limpo. Então essa situação do Pini Zahafi, depois vocês me cobrem aí. Tá muito bem encaminhado. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos aí. Eu agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!